Quando nós incomodamos alguém, estamos a incomodar mais do que isso. Estamos a incomodar todo um sistema de normas sociais, de papéis de género, que dizem às pessoas aquilo que é correto ser, aquilo que é correto fazer. E é complicado falar do que é ser trans, porque na realidade é a gênese de todos os problemas sociais. Qual é a melhor forma de combater a discriminação? É complexo, porque não é só uma coisa cognitiva. Tem um componente afetivo, emocional. Usar o pronome certo é uma coisa que deveria ser óbvia, na realidade. Olá, bem-vindos ao nosso podcast. Hoje vamos falar sobre identidade de género. Meu nome é Diana Marta e este é o Entre Mentes. Temos como convidadas hoje a doutora Margarida Lima, psicoterapeuta e professora da Universidade de Coimbra, e Aurora Correia, mestre de Psicologia Clínica e Sistémica. Olá, bem-vindas e vamos começar. Muito obrigada. Muito obrigado. Dentro do tema, há muita confusão sobre identidade de género e orientação sexual. Eu ouço muitas vezes que és trans, não és gay. Qual é a diferença, Aurora? A principal diferença é que a identidade de género é a forma como cada pessoa sente-se em relação a si mesmo e vai muito para além do exterior. É muito uma questão interna de como é que a pessoa se autorreferencia perante o mundo em que ela habita. Também há uma confusão com o conceito de expressão de género, que no fundo é a maneira como é que a pessoa expressa aquilo que sente internamente. E uma pessoa pode até mesmo ter uma identidade de género mais direcionada para um ponto de vista feminino e mesmo assim também ter uma expressão de género mais masculina, se assim lhe apetecer, ou vice-versa. Sim. Em relação à orientação sexual, é realmente tipo os géneros que cada pessoa sente atraída afetivamente, sexualmente, romanticamente. Existem imensas orientações sexuais, há pessoas que também são assexuais, há pessoas que são aromânticas, então não é necessário que as pessoas se sintam atraídas a um género. Pode ser uma coisa muito mais lata, abrangente, tanto na parte da identidade de género, que neste caso temos o género não binário, que não é nem sentir-se identificado nem do ponto de vista masculino nem do ponto de vista feminino, é uma questão muito mais no espectro em si. E depois também temos orientações sexuais, como é o caso da pansexual, que é sentir-se atraída às pessoas, independentemente do género que essa pessoa tenha. Sim. Do ponto de vista psicológico, Margarida, o que é mais desafiante para alguém que está numa situação em que está a descobrir-se neste mundo que é, por norma, heteronormativo e cisgénero? Para todas as pessoas que se estão a descobrir eventualmente, podia ser usada outra palavra, a viver, a desenvolver-se. Sim, exato. Não é? É ser aceito, não é? Nós somos seres sociais, essencialmente, e por isso o olhar do outro é qualquer coisa muitíssimo importante, não é? Agora, e este olhar do outro, aliás, eu até escrevi aqui uma coisa engraçada, porque o vosso título, não é? Ser como sou, incomoda-te. Muitas vezes incomoda o outro, mas também nos incomoda a nós próprios, ou a nós próprias, não é? No sentido em que eu também tenho introjetos dos olhares dos outros dentro de mim que me vão eventualmente criticar, censurar, coartar, não é? Agora, por isso nós crescemos da união, não é? Nós nascemos e somos concebidos na união, depois crescemos unidos na nossa mãe, não é? Depois temos todo este processo de autonomização e de separação. No entanto, como é que dizer, a nossa identidade que se constrói na relação, isto é muito importante, constrói-se na relação, e por isso o olhar do outro é fundamental. Nós somos seres sociais e fazemos cultura, não é? Se há a coisa mais natural de um ser humano, é a elaboração, a construção de cultura. Cultura significa poder mudar e construir coisas novas, não é? Sim. E não ficar agarrado a ideias feitas, que foram, sim, construídas também culturalmente, não é? E que estão vigentes, enfim, ainda numa cultura, neste caso, heteronormativa. No entanto, esta possibilidade da flexibilização em função da realidade que se foi mudando, não é? Da realidade que começou a sentir que as pessoas estavam em espartilhos, muito, como é que dizer, muito limitadas, não é? Em sofrimento, não é? E por isso, como é que dizer, o olhar aceitante como é que dizer, é o melhor, é o mais importante, não é? Aliás,
falávamos da tese da Aurora, a conclusão da tese da Aurora vai por aí mesmo, não é? Da importância do amor. Tens que me enviar, quer dizer. Sim, com certeza. Do amor e das redes sociais para que esta pessoa que se está a encontrar, como é que se possa encontrar no sentido verdadeiro do tema, do termo, e não propriamente como é que porque muitas pessoas, o que é que acontece é que ficam perdidas, como é que dizer, nesta procura de quem sou eu. E a identidade é qualquer coisa fundamental e tem a ver com este processo de autonomização que todos nós, seres humanos, no fundo, vamos fazendo ao longo do ciclo de vida. No entanto, esse processo de autonomização, obviamente, que é enraizado na relação com o outro e no olhar do outro e nos valores da comunidade. E por isso, como é que dizer, quanto mais uma comunidade é aceitante, mais as pessoas podem desenvolver-se num sentido, eu diria, saudável do que é o desenvolvimento. Para ti, Aurora, porquê é que é tão difícil falar sobre ser trans? É por causa da língua portuguesa? É as microagressões? O que é que, no geral, ainda está... transgressão. Isso é uma ótima pergunta, porque, infelizmente, e muitas das vezes, o termo trans ainda está muito apegado àquela ideia muito antiga de que as únicas pessoas trans que existem são só as pessoas transexuais e que tens que cumprir uma série de procedimentos para te dizer trans. Enquanto, na realidade, é tão simples quanto uma pessoa nasce, cresce, desenvolve-se, vai vivendo, vai relacionando-se com as outras pessoas e percebe que, no fundo, não se identifica com o género ao qual foi atribuída a nascença. Sim. E logo a partir daí, a pessoa já é considerada transgénero. Existem também pessoas transexuais e, nesse caso, isso também já está envolvido numa outra série de questões. Na parte da questão de ser transgénero, ou muitas das vezes é apenas abreviado para ser trans, Sim. porque tanto transexual como transgénero tem a ver com isto, é não sentir-se identificado com o género que foi atribuído à nascença. Uma pessoa logo a partir daí já é válida. É complicado falar de ser trans porque isso implica também não só a pessoa perceber que não nasceu no corpo certo, de certa forma, mas também que não nasceu nos padrões e nas normas sociais que lhes estão a ser impostas. E isso incomoda bastante. E também, de acordo com o título que vocês escolheram, muitas das vezes quando nós incomodamos alguém, estamos a incomodar mais do que isso. Estamos a incomodar todo um sistema de normas sociais, de papéis de género, que dizem às pessoas aquilo que é correto ser, aquilo que é correto fazer. E é complicado falar do que é ser trans, porque na realidade é a gênese de todos os problemas sociais. E as pessoas trans, ao longo da história, sempre foram também muito importantes para apontar uma série de falácias, que muitas das vezes o próprio sistema define como sendo o caminho correto, que também oprime não só as pessoas trans, mas também oprime as pessoas cis, também oprime pessoas que sejam heterossexuais, oprime qualquer tipo de pessoa. Sim. Porque no fundo as pessoas sentem-se muito presas àquilo que já lhes foi imposto. Às categorias de como se deve ser, não é? Exato. E muitas das vezes também é complicado falar-se do que é ser trans, porque, como a Margarida também estava a falar, há muitas comunidades que ainda não são aceitantes e temos um longo caminho para percorrer até lá. Eu, pessoalmente, na minha experiência, eu quando estou a conhecer alguém, especialmente se for uma pessoa que esteja numa realidade completamente diferente da minha, eu não falo logo desse tipo de assuntos com a pessoa. Eu procuro apresentar-me a mim mesmo como uma pessoa também que faz parte de uma comunidade, que tem sonhos, que tem ambições, porque quando nós somos pessoas, todos nós somos feitos de sonhos e todos somos feitos de ambições, e não é pelo facto de nós sermos isto ou aquilo que nos faz ficar mais pequeninos. E quando nós conseguimos ganhar essa confiança, essa empatia com essas pessoas que muitas das vezes estão em realidades completamente diferentes, que também sofrem de problemas que são iguais aos nossos, mas em outras dimensões, em outras valências, aí sim abrimos alguma brechazinha para introduzir alguns temas. Então é por isso que são temas que são bastante delicados e muitas das vezes quando as pessoas percebem que nós também estamos do lado deles, tipo, nós queremos também garantir melhores condições de vida, não só para nós, mas também para eles, nós também queremos garantir uma maior igualdade de género, de trabalho, o que quer que seja, as pessoas começam a perceber, ok, então isto afinal não é uma coisa que nos vai fazer ficar para trás, nós estamos na mesma página. E é por isso que, a partir do momento que nós conseguimos garantir que as pessoas percebam a importância de um discurso interseccional, que não se prende só à questão de género, mas também à questão da raça, também à questão da classe social, da idade também. Sim. As pessoas sentem-se muito mais incluídas e a partir daí sim conseguimos caminhar para uma maior abertura para falar deste tipo de temáticas. Sim.
Já agora, para perguntar, que fiquei em dúvida, falaste que havia uma diferença entre transexualidade e ser transgénero. Qual é que é a diferença? Bem, no fundo, ser transgénero é uma pessoa que não se sente identificada com o género ao qual lhe foi atribuída a nascença. Sim. Uma pessoa que é transexual vai mais além, não é só a questão do género, mas também o sexo biológico. Okay. Então, muitas das vezes também tem que fazer uma série de procedimentos cirúrgicos, cirurgias, Ok. em inglês é bottom surgery, caso seja na parte da genitália, top surgery, se é mais nesta região, aqui, do corpo, parte superior. Também existem outras formas das pessoas também terem gender affirming surgeries, Sim, que sim. são tipo terapias e cirurgias de afirmação de género. Também temos a terapia hormonal, que é Tem quando uma também pessoa opta feminization surgery. Sim, exatamente. Sim, também já na me parte falaste. facial, que é para, Sim. por exemplo, para o caso de mulheres trans, também é tornar tipo a cara um pouquinho mais arredondada, enquanto que para pessoas que estejam num processo de transição para serem homens trans, então tipo a cara é muito mais tipo definida, delineada, a parte da jawline, também aqui a parte da... como é que se diz em português jawline? É o maxilar. Exato, Sim, o maxilar sim, é sim. muito mais Mandíbula. definido, a mandíbula é muito mais Exato. definida, Sim. e como estava a falar há pouco, também a nível hormonal, Sim. também há uma série de opções que estão ao dispor. Para o caso de pessoas que sejam transgénero, ao nível masculino, existe a possibilidade de tomarem testosterona. Para pessoas que estejam num processo de transição para serem transgénero, ao nível feminino, então tem a progesterona e também tem uma outra série de opções ao dispor. Sim. Estava com essa dúvida porque, por exemplo, uma pessoa transexual Uhum. é transgénero, mas uma pessoa Sim. transgénero pode não ser Exato. transexual, é Tal e isso? qual, sim. Ok, Isso está bem, mesmo. estou a perceber. Uhum. Então, falando no processo de saúde para pessoas que queiram procurar meios médicos, seja terapia ou procedimentos para gender affirming care, Sim. o quão difícil é esse acesso para pessoas trans cá em Portugal? Deve estar mais ocorrente. Sim, eu estou um pouquinho mais Sim. a par e a parte pública, infelizmente, está a ficar cada vez mais comprometida e muitas das pessoas são mesmo obrigadas a irem para o Ao privado, privado. A questão é que é muito É caro caríssimo. e há uma série de coisas que as pessoas têm que fazer também para terem esse acesso, que, por exemplo, se nós estivermos a falar aqui em Portugal, para pessoas portuguesas tem um caminho, para pessoas migrantes tem outro caminho também, Ok. porque também lá está, como nós estamos a falar do Sistema Nacional de Saúde, também implica que as pessoas tenham uma certa documentação, E a lista tenham de uma certa espera... papelada Não, e também a idade, não é? e também a questão da idade, sim. A variabilidade também é obviamente importante, não é? Sim, Em, sim. questão, em que sentido? Em termos do acompanhamento, da possibilidade no Sistema Nacional de Saúde, ou seja, se tens 15 anos, Sim, Sim. era como é isso que que... dizer, é completamente diferente se és uma pessoa que tem 20 e tal anos. Sim, exato. Sim. Até mesmo porque isso depois também depende da questão, por exemplo, se é uma pessoa que é menor de idade, também tem que ser acompanhada dos pais, Dos pais, e sim. os pais também têm que estar de acordo Claro, com essa tomada pois. de decisões. Uhum. Isso também implica toda uma série de questões. Isso é um tema muito fraturante, é um tema muito delicado. A minha opinião é muito simples. Para pessoas que sejam mais novas e que ainda não tenham começado a puberdade, não é preciso fazer 1001 cirurgias, 1001 terapias. Há uma coisa que se chama bloqueador de puberdade, que é quando a pessoa sente que não está pronta para ter uma puberdade que está associada ao género que lhe foi atribuído à nascença. Essa pessoa pode ser acompanhada medicamente, é um procedimento completamente seguro. E é reversível, não vai ter Exato, qualquer dano. tal e qual. Sim. Portanto, acho que esse é daqueles temas que é muito fácil de responder, mas ao mesmo tempo implica toda uma série de questões. Sim. E a verdade é que, falando também desse tipo de assuntos, também, do ponto de vista de pessoas que sejam menores de idade, também é muito errado uma pessoa que já é maior de idade ou que está numa posição de poder dizer aquilo que é correto ou não a uma criança, a um adolescente, que não podes fazer aquilo ou podes fazer aquilo. Cada pessoa sabe aquilo que pretende e pode também falar com um profissional de saúde para saber qual é que é o melhor caminho a tomar. Em relação a pessoas que sejam maiores de idade, também implica, ao nível do público, um diagnóstico de disforia de género e depois, então, pode ser seguido na endocrinologia. Sim. E é na endocrinologia onde pode dar começo, então, ao processo de terapia hormonal. Depois desse processo de terapia hormonal, que vai durando, e é um processo contínuo, ou seja, não tem tipo uma parte em que a pessoa deixa de tomar as hormonas, porque basicamente o nosso corpo é capaz de produzir
as hormonas que quiser, mas às vezes é preciso Um boostzinho. um boostzinho, não é? Às vezes é preciso tipo um indicador que diga, ok, agora vamos tipo bloquear, por exemplo, a pessoas que sejam transgénero ao nível feminino, têm que bloquear a testosterona, porque a testosterona é muito forte, e quando Sim. bloqueiam a testosterona, então podem começar a tomar a progesterona. No caso de pessoas que queiram prosseguir um caminho ao nível de serem transgénero masculino, então não é necessário tomarem nenhum bloqueador, apenas têm que dar começo Sim. ao processo de terapia hormonal ao nível da testosterona. Depois dessa parte da terapia hormonal, podem sempre surgir outras questões a nível mais cirúrgico, isso está realmente dependente de cada pessoa. Sim. E no caso português também da parte Exatamente. económica dessa pessoa. Sim. Sim. E aqui também depois também há, e creio que tu no início estavas a falar sobre isso, da terapia mais de apoio psicológico, por assim dizer. Uhum. Que no nosso sistema é obrigatório, não é? Sim. Ou seja, sobretudo se fores menor, esse acompanhamento haver. psicológico tem de acontecer. Sim. E a procura, eu sou psicoterapeuta, e como é que dizer, já várias pessoas me têm procurado para lidar com a escolha, em primeiro lugar, também com a relação com os Exato. demais, nomeadamente com a família e as pressões e as dificuldades que possam surgir. Uhum. Sim. E a verdade é que, e mesmo na literatura, não é? Como é que dizer, há uma certa, agora cada vez menos, felizmente, de tendência a patologizar, no fundo, muitas das situações, o que torna as coisas mais complicadas, sobretudo para quem obviamente está a vivenciar. No entanto, creio que com podcasts deste género, como é que dizer, há cada vez mais uma certa normalização, Sim. as pessoas poderem falar sobre as coisas de maneira a que esse acompanhamento seja mais eficiente e que as pessoas sintam que não, porque é assim, imagina-te, não é? Como é que dizer, perdida em quem és, ou a sentir esse desencontro nela própria e depois ainda ter o desencontro com os pais, com os avós, com a comunidade, torna-se um processo muito complexo. Sim, muito isso abala uma difícil. pessoa e depois tentar aceder ao público, através da saúde pública e ter às vezes 3 anos à espera de um tratamento que vá mudar a vida dessa pessoa e está esse tempo todo à espera e acaba por ficar num estado meio abalado, não há como Embora seguir. o tempo, por vezes, também pode ter benefícios. Sim. Nem que seja esta coisa da pessoa Interiorizar. ganhar certeza, saber Sim. o que quer, porque pode haver alguma tendência em algumas pessoas de, para já conformar um bocadinho à moda, atenção, não é? E depois também usar isto como, como forma de rebeldia para chatear um pai, por exemplo, e não ser propriamente um processo autêntico. Sim, e precisamente em relação a isso, também existe muito aquela pressão societal, especialmente que nós vivemos numa sociedade ocidental, de que para nós termos que nos encaixar nessa caixinha, que por acaso é bastante dissidente e é bastante anti-norma, temos que seguir as normas. Então é daí que surge aquele termo que no fundo está tipo associado a qualquer pessoa, que é o processo de transição social. Nós todos estamos num estado de constante transição para alguma coisa, tipo de estudante para trabalhador ou de pessoa solteira para pessoa casada. Enfim, isso tudo são processos de transição social. E no que toca à questão do género, qualquer pessoa, mesmo aquelas que estejam ou que se considerem pessoas cisgénero, ou mesmo as pessoas que sejam heterossexuais, a sua própria forma de ser e a sua própria identidade também é bastante fluida. Então estão num constante estado de transição social. Acho que é muito importante aquilo que a Margarida referiu no que toca à consolidação, lá está, da identidade, que é realmente perceber se este é o caminho que eu quero tomar, então tenho que estar ciente das consequências, tenho que estar ciente das dificuldades que isto também pode acarretar ao nível pessoal, porque, embora traga consequências bastante positivas, é verdade que também, ao nível do mercado de trabalho, é uma coisa que vai trazer algumas dificuldades, e se a pessoa estiver consciente disso, então, fixe, tudo bem. Posso perguntar porquê? No mercado de trabalho? No mercado de trabalho, pessoas transgénero, pessoas que sejam queer... no sentido que essa pessoa tenha começado a transição quando já é adulta, é isso? Sim, exato. Estou a perceber. Possa trazer algumas dificuldades e adversidades, porque a verdade é que o mercado de trabalho também não é assim tão inclusivo quando diz ser, muitas das vezes. Mas é isso, nesse processo de transição social, qualquer pessoa queer, eu incluindo,
também tive a sorte de conhecer pessoas que vinham de outras realidades. Por exemplo, pessoas que vêm da realidade latino-americana, que é um mundo completamente à parte, não é? As suas linhas identitárias muitas vezes demarcam-se até mesmo de procedimentos médicos. Tens as pessoas travesti, tens tipo, outras pessoas que também tipo, brincam muito com as definições e com as normas e começam tipo, a criar novas linhas identitárias que sejam muito aquém daquilo que é imposto do que é ser uma pessoa trans ou uma pessoa queer. E eu estou muitas vezes mais interessada em falar com essas pessoas e em perceber as suas perspectivas do que estar sempre naquela coisa que é, ok, eu vou-me sentir mal porque eu ainda não fiz isto, não fiz mal porque ainda não fiz o outro. Eu posso me sentir bem por estar onde estou e por estar aqui neste momento. A questão do grounding, não é? Tipo, perceber tipo, o que é que eu alcancei, que pessoas é que eu conheci que me fizeram chegar até aqui. Sim. E acho que isso é muito mais importante do que qualquer procedimento cirúrgico, do que qualquer procedimento hormonal, é a pessoa sentir-se bem onde ela está agora. Sim. E é por isso que é tão importante o acompanhamento psicoterapêutico especializado neste tipo de temática. Sim. De que forma? Desculpa. Só que Diz. Cortar isto, não é? Sim. Como é que dizer? Tem de haver alguma preparação dos terapeutas? Sim. Isto é cada vez mais frisado. Para obviamente não dificultarem o processo, como é óbvio, não é? E isso, como é que dizer, as principais escolas de psicoterapia estão atentas. Eu tive, por acaso, recentemente numa reunião sobre essa formação dos terapeutas, não é? Sim. Okay. Sobretudo os terapeutas que já estão há muito tempo, pronto, que obviamente podem não estar... São psicoterapeutas gerais ou especializados na... Ou seja, podem ser gerais desde que tenham, como é que dizer... Tenham algum conhecimento? Ok, era isso. Ok. Falando sobre desinformação, informação e sobre o tema, de que forma é que nós conseguimos combater isto, especialmente nos mais jovens, em escolas, universidades? De que forma é que conseguimos combater isso? Eu diria que qual é a melhor forma de combater a discriminação? Ou seja, como é que se muda uma atitude, não é? Porque o problema do preconceito, da discriminação em relação ao outro é complexo, porque não é só uma coisa cognitiva, não é? Eu sou contra os trans, ou discordo. Tem um componente afetivo, emocional. Não é? Eu tenho algum receio, porque é o desconhecido. E as questões aliás, que estão muito neste momento na baila, as questões do estrangeiro, do estranho, do diferente, não é? Sempre meteram medo às pessoas, como é que dizer, nós gostamos do familiar, gostamos do confortável que é o familiar, não é? E por isso há este componente emocional que vai, obviamente, acrescentar às questões cognitivas de eu não gosto, um peso, não gosto não, ou eu acho errado, um pendor mais difícil. E depois há a parte toda, isto leva à ação, e a ação é a discriminação, que é em função, por isso a nossa atuação tem de ser para estes dois componentes, dar informação, e isso leva ao reconhecimento mais racional de que, ok, quer dizer, qual é o problema? Depois há a parte emocional e para essa, coisas do género de conhecer pessoas. Sim, muitas pessoas conhecer que a Aurora, vezes... por exemplo. Sim. Eu costumo dizer, não é, já te disse, não é, que conhecer a Aurora mudou a minha vida. Eu sempre fui uma lutadora contra a discriminação de várias coisas, nomeadamente das questões da idade, que é uma das minhas áreas de investigação, ou seja, do preconceito em relação à idade e todas as consequências nefastas da forma como as pessoas vivem a sua velhice e vida, não é? Porque a Aurora, tu também estás muito bem, até comigo, sou obviamente muito mais velha que a Aurora, nota-se? Não se nota nada. Que é esta coisa, como é que é dizer, verdadeiramente, aquilo que eu sinto é que somos duas pessoas. Exato, tal e qual. Duas pessoas a querer mudar o mundo, tal e qual, sim. A embelezar o mundo com música, com teatro. Sim. Quero lá saber qual a orientação sexual, qual é o género, qual é a idade, não é? Sim. Desde que cada um de nós esteja atento a esta possibilidade de encontro com o outro verdadeiro, o encontro, é basicamente isto. E nós colocamos as pessoas muito bem em caixas. Aliás, é um fator humano. É uma forma, é a base da linguagem, não é? Sim. E ajuda, porque é muito mais fácil se estivéssemos sempre a pensar em cada
em cada ação, em cada objeto, como se fosse um objeto sem estar dentro de uma categoria, era muito mais difícil e nem conseguíamos comunicar. Por isso, agora, no entanto, quando a categoria traz sofrimento, é o caso das questões de idade, mas as questões também, até, como é que dizer, raciais e outras, e as questões de género, que estamos aqui a falar, nós temos de parar e ter atenção, ok? O que é que nós estamos a fazer? Não é? O que é que nós estamos a fazer em função de um pressuposto a priori. Sim. Acho que, e para mim que também eu sou uma pessoa que quer muito seguir a parte de investigação nestas dimensões da parte da sexualidade e do género, e também temos que ver estas questões também como sendo instituições culturais enormes que já há imensos anos, já há imensos, sei lá, séculos, desde o começo da humanidade, que sempre foram questões bastante importantes, e nós temos que ver elas não como sendo instituições estanques, mas também instituições que também têm que estar atentas à vontade da maioria das pessoas e não apenas de uma elite, porque o risco muitas das vezes que eu mais tenho começado a notar, especialmente nos tempos em que nós vivemos, é que tanto de um lado como do outro as pessoas estão a começar a focar-se tanto apenas na sua tribo, por assim dizer, lá está, na parte da sociedade em que se inserem. Na sua bolha. Na sua bolha, tal e qual. E isso vê-se especialmente nas grandes cidades, assim, em ambientes mais metropolitanos, mas também aqui em Coimbra também é uma coisa que se vê bastante. Sim. E de como é que é importante que hajam iniciativas que sejam alternativas, claro, e que também criem pontes entre as diversas partes, entre as diversas vertentes daquilo que se é ser pessoa. Eu faço parte de um coletivo que é o Criatividade, que é um coletivo de integração alternativa à praxe, e a mensagem é muito clara: nós não somos anti-praxe, nós somos uma alternativa que quer tentar juntar as pessoas para que saibam aquilo que lhes faz mais sentido. Sim. E isso pode-se aplicar, essa doutrina eu acho que é muito transversal. Transversal. Acho que tu, quando és uma pessoa queer, tu percebes que és uma pessoa que, tipo, claramente que és anti-norma, que és dissidente e que quer melhorar o mundo. E a partir dessa mensagem, que forma é que queres comunicar? E podes aplicar essa mensagem de diversas formas. Podes estar aqui e podes falar de uma certa forma, podes estar no teu bairro e falar-te com os teus vizinhos e pensar em ideias para melhorar o teu bairro, de como é que nós podemos tornar, tipo, a vizinhança um lugar mais agradável, não é? Porque cada vez mais a vizinhança é um conceito que se está a perder muito, mas quando vais a ver, só a partir desses pequenos movimentos, dessas pequenas ações, as pessoas começam a perceber: ok, não estou sozinha aqui, não estou alienada, não estou isolada, pelo contrário, esta pessoa que por acaso, sei lá, tipo, é migrante do Bangladesh, que agora é uma frase que um partido, que é o Chega, tem usado bastante, não é? Ou esta pessoa que é uma pessoa transgénero, Paulas, esta pessoa quer viver bem, assim como eu, então vamos tentar procurar coisas que nos juntem umas às outras. As escolas, não é? Que também são dos principais veículos da transmissão da educação. De que forma é que é importante também implementar medidas que venham de encontro aos estudantes que lá nele estão, efetivamente, e não anular a possibilidade de haver algum aluno que se destaque por ser diferente. Claro. E não tentar colocá-los todos na mesma caixa. Nas universidades a mesma coisa, nos centros de investigação a mesma coisa. Acho Toda a que gente é diferente, temos que é perceber que a diferença existe e que aquilo que nos une na realidade é a nossa vontade inerente de queremos melhorar o mundo. Sim. E a verdade é que somos diferentes, não é? Porque há esta contradição. Por um lado queremos a diversidade, porque é na diversidade que nós crescemos. Sim. Senão não há essa tensão que leva ao crescimento, mas por outro lado que queremos também formatar com o tal medo do desconhecido. Agora, há outra coisa que nós podemos fazer, e eu tenho um amigo meu que recentemente inventou este termo, ou não é inventou, mas alocou um sítio diferente, que é, o que ele diz é: eu estou a descolonizar-me. Terá a minha idade e sente mesmo que, ok, não, como é que dizer, eu nasci num determinado sítio, no caso dele em Braga, há muitos preconceitos em relação a várias coisas, e eu estou num processo de descolonização. E eu estou num processo de descolonização, mas também eu essencialmente encontro. Eu acho que... Temos também de estar sempre a procurar esse ponto de querer encontrar e aprender coisas novas e apresentar-nos a coisas diferentes que não são do nosso hábito. Sim. Por exemplo, eu cresci numa casa africana
mas cresci cá em Portugal. Havia esses pontos diferentes, perspectivas mais ocidental e talvez mais liberal, enquanto uma casa africana talvez tenha olhares um bocadinho mais conservadores relativamente a pessoas transgênero ou homossexualidade, coisas desse género. E acho que tendo essas duas perspectivas dá para comparar e ter uma abertura diferente para diferentes conceitos de diferentes partes do mundo têm. Mas há aqui uma coisa, Diana, que nós esquecemos. Eu lembro-me, quando tive, na minha formação, isto há muitos anos atrás, tive uma cadeira de antropologia e lembro-me perfeitamente, aquilo marcou-me, porque o professor para já era excepcional, de ele falar de culturas que tinham vários géneros, não tinham... Não eram culturas binárias, eram culturas que tinham... Havia uma que chegava a ter 14 géneros diferentes. Eu achei aquilo fascinante. E é fascinante, se nós pensarmos bem. Sim, e no fundo aquilo que estavas a falar do processo de descolonização, na realidade é reconhecer que há culturas dos povos originários indígenas que já tinham estas questões há muito tempo. Muito antes de nós. Não é assim tão atual como nós pensamos. Não é apenas aplicado à cultura ocidental em que nós estamos. Pois, isso até é relacionado com a pergunta que eu tinha a seguir, que é que já se fala demasiado nisto. Hoje em dia, agora só se fala dos trans e de casas de banho, não sei o quê. Que é que acham que isso é progresso ou resistência relativamente ao tema? Pois, a verdade é que numa das entrevistas que eu também fiz para a minha tese, que também foi uma pessoa não binária, é curioso de como é que 1% da população nacional, por exemplo, ocupa assim tanto tempo de antena negativo e não um tempo de antena realmente produtivo, e perceber que na realidade tipo, são pessoas que existem, tal como todas as outras que também estão aqui a viver tipo, no nosso país e também no mundo de forma geral. Eu acho que quando as pessoas questionam e começam a dizer que já se fala muito desse tipo de questões, é porque realmente nunca antes, se calhar, durante a sua vida, se confrontaram com essa realidade. E se fosse uma realidade familiar, não iriam dizer uma coisa dessas. Por exemplo, a realidade do futebol, não sei, tipo, já agora fala-se tanto do futebol. Ninguém diz uma coisa dessas. Claro que não. Ou ninguém fala tanto de outra coisa que é mais familiar. Quando um assunto é novo, causa muito desconforto. E é normal que as pessoas sintam que está a ocupar demasiado espaço e demasiado tempo. E na realidade é uma coisa que finalmente está a começar a ter alguma importância a nível mesmo político e a nível mesmo comunitário. Sim. Acho que muitas das vezes também temos que perceber o que é a quantidade e o que é a qualidade, porque também se nós tivermos muito tempo a falar de uma coisa e se a coisa não tiver muita substância, se não tiver muito substrato, então também não tem muita qualidade. Então é por isso que quando eu estava a falar há pouco de introduzir este tipo de temas com algum tipo de pessoas, de outras realidades, é preciso ser muito meticuloso e é preciso também ter bastante cuidado à realidade em que a pessoa está. Eu não posso pressupor que só porque eu já sei estas coisas outra pessoa vai ter que saber. Ou porque é moralmente obrigatório. Acho que em relações de moralismo eu tento sempre evitar um pouquinho essas questões, porque é a cultura e é a educação que a pessoa recebeu. Sim. E eu também recebi uma educação que é bastante diferente daquela que eu agora mesma, se calhar, tipo, conseguiria transmitir a outras pessoas, porque eu fui-me descobrindo e também fui vivendo e também fui começando a perceber outras coisas. Reconheço que há certos valores que são importantes, mas também reconheço que há alguns valores que também é importante incorporar ao longo da minha vida. Sim. Então, é por isso que é importante realmente definir tipo, o que é falar muito, o que é falar pouco e o que é falar realmente de uma forma adequada, sensível e também aplicável às realidades em que nós estamos inseridos. Sim. Sim. Aliás, disseste aqui um ponto que me parece importante, que é a questão das casas de banho. Sim. Porque a questão das casas de banho transforma concreto algo que podia ser um bocadinho, diferente, não é? Alternativa, mas quando de repente chegas à tua instituição e de repente a casa de banho é mista, há esta coisa, isto começa-me a tocar a mim, nos meus valores e vou ter... Agora, novamente, é uma questão também, eu diria, profundamente cultural, porque já, há países que nunca tiveram as casas de banho divididas como nós, por exemplo, não é? Por isso, é também esta coisa do que é que nós estamos habituados e confrontarmos-nos com isso, obviamente. Sim. Vamos agora à parte divertida, que é o mitos e verdades, verdades e mentiras. Sim. Não sei o que é que eu disse. Mas, basicamente, eu vou dizer uma frase e dizem se é mito e verdade e então explicar porquê. Ok. Sim. Vamos ao primeiro. O sexo e o género são a mesma coisa. Bem,
É mentira, já falámos um pouquinho mentira. sobre o assunto de uma forma muito resumida. Sim. O género é mais do que a forma como a pessoa também se sente, é realmente uma instituição cultural que diz aquilo que é referente, aquilo que é expectável das É pessoas construído serem. pela sociedade. Exato, é mais uma coisa cultural, é uma coisa mais social, daquilo que é expectável das pessoas assumirem os comportamentos, a forma como estão, a forma como se vestem, é toda essa questão. A questão do sexo... E até aspectos de personalidade, o que é incrível. Não é? Sim, Sim. e acho que tu podes falar também um pouquinho sobre essa questão da personalidade que também sabes feminino. muito. Sim. A questão do sexo vai muito também para a questão binária do que é ser uma pessoa com o sexo biológico masculino e feminino. Também tens as pessoas intersexo, que também é importante reconhecer. E é pouco falado. Que é pouco falado, sim. que são pessoas que também apresentam simultaneamente características morfologicamente masculinas e femininas. Sim. E realmente a questão do sexo biológico é aquilo que é atribuído à nascença e é a forma como também a pessoa nasce. E a partir daí a pessoa depois pode descobrir-se como sendo cisgénero, que é uma pessoa que se sente alinhada com o género que foi atribuído à nascença e que também é de acordo com o sexo atribuído à nascença, e uma pessoa que é transgénero, como foi aquilo que nós já falámos há pouco, que é uma pessoa que não se sente identificada com o género e com o sexo biológico que foi atribuído à nascença também. Aliás, e para compreender melhor, se pudermos aqui também a variável cultural, Sim. quer dizer, há outras culturas onde esta coisa de ter nascido com o sexo masculino ou feminino faz com que tenham comportado de formas diferentes, ou seja, Exato. a forma como nós vivemos aqui o género masculino e feminino é diferente noutras culturas e até em outras épocas históricas. Sim. Foi variando. O papel que foi dado Sim, a cada... sim, exatamente. Sim. Uhum. Diz. O que ia dizer sobre essa diferença entre aquilo que a Aurora tinha dito que seria boa para explicar? A questão da personalidade. Sim, isso. Pronto, agora não vem a tarde de foice, mas pronto, tinha a ver com isto do masculino e do feminino. Exato. E das características mais personológicas do que é relacionado com o feminino e o masculino. Ok, sim. Então, é porque eu até achei que fossem mencionar, por exemplo, de um homem ser um bocadinho mais afeminado, ou Sim, até vestir-se, claro. é logo imediatamente... Isso é super interessante também, por exemplo, uma pessoa que foi socializada, que há um termo que ainda não falei, que é, quando uma pessoa é socializada, quer dizer que ao longo da vida a pessoa foi socializada daquela forma, então tem um conjunto de expectativas sociais da forma como se tem que comportar. E em relação à personalidade, há um assunto que eu acho muito interessante, que é, por exemplo, as pessoas que foram socializadas como mulheres, se forem pessoas assim mais assertivas, se forem pessoas assim mais diretas... É lésbica. Também. Estou a brincar. Também, é verdade. Mas lá está, tipo... Antigamente... Sim. Exato, e são pessoas, e lá está, tipo, são coisas que saltam à vista e as pessoas comentam, mas se fosse, por exemplo, uma pessoa que foi socializada como homem, será assertivo ou será mais direto, as pessoas não dizem, uau, tu és tão assertivo e és tão direto. Não, tu és assim porque tu tens que ser assim. Sim. E a questão da personalidade muitas vezes é curioso para pessoas que sejam transgénero e não binárias, a forma como as pessoas depois percepcionam é totalmente diferente. Sim. E a questão também do quão afeminado tu podes ser, ou tipo, da delicadeza, do cuidado, epá, são coisas super binárias, não é? Mas vais a ver isso se fores uma pessoa que foi socializada como homem. Eu, por exemplo, que fui sempre chamado uma pessoa bastante sensível, muito emotiva e tal, afeminada também, por vezes, tipo, as pessoas também diziam coisas dessas. Eram coisas que, se eu tivesse sido socializada como uma mulher, não eram coisas que eram ditas, porque eram expectativas e já eram coisas quase que pressupostas social e culturalmente, Exatamente. como a Margarida estava a falar há pouco. Sim, depois, como tinha dito, se uma mulher for assertiva, às vezes ela pode ser vista como é chata, está-se a impor. Pois, enquanto no homem isso é o que está a ser Mas aqui expectável. também temos a variável histórica, não é? Porque, como é que dizer, agora uma mulher assertiva até é desejável, porque as mulheres estão como é que dizer, no mercado de trabalho. Agora, eventualmente no finais do século XIX, não tanto, não é? Sim. Era apreciado que a mulher fosse, enfim, mais passiva, não é? Sim. Vamos para a próxima, e é: as pessoas trans têm de fazer cirurgias para serem reconhecidas, ou seja, tu só és trans se fores fazer cirurgia, e isto relaciona-se com a última que eu coloquei, que todas as pessoas trans têm disforia de género. Ok. Essas são duas perguntas ótimas. Essa primeira que tu disseste, nós também já discutimos um pouquinho, que é realmente falsa. É isso, tipo, isto aplica-se a qualquer coisa. Se a pessoa, tipo,
autorreferencia-se e se assume de uma certa forma, então logo por aí já tem que ser reconhecido que a pessoa é assim, não tem que fazer uma série de coisas para que seja aceito. Eu mencionei cirurgias, mas também queria incluir a mudança de nome legalmente, etc. Todas essas coisas são coisas que, no fundo, são um complemento. Para mim, são tipo treats, não sei, são tipo... acho que são coisas bonitas, que se fizer sentido para a pessoa, faz sentir a pessoa bem. Mas não é um obrigatório. Não é uma obrigatoriedade. Sim. Não é uma formalidade a pessoa ter que fazer isso para tipo, ser considerada uma pessoa trans e ter que merecer um certo termo. Sim. Essa pessoa já o tem, não tem que merecer. A pessoa tipo, se vê dessa forma, se autorreferencia-se dessa forma, já é mais do que suficiente. Em relação à questão da disforia de género, isso é uma pergunta que eu tenho falado bastante com algumas pessoas, de várias realidades, e é um facto que isso também é mentira. Tipo, há pessoas que são trans, que a forma como se veem a si mesmos não tem a ver com outras pessoas que têm uma disforia de género maior. Porque, no fundo, o que é disforia? É tu olhares para o espelho, que é também uma ótima metáfora, não é? Tipo, olhares para o espelho e aquilo que tu pensas internamente não corresponde àquilo que se materializa cá fora, não é? Tipo, o nosso corpo não é aquilo que também está aqui dentro da nossa cabeça. E quando essa diferença e essa dissonância é muito grande, é daí que surge a questão da disforia de género. E há pessoas que são trans que não sentem a mesma coisa, há pessoas que são trans que sentem-se de uma forma muito mais intensa e que é realmente muito mais importante e urgente, inclusive, ter acesso a esses cuidados de saúde. Acho que a disforia de género nunca é uma coisa... lá está, tipo, não é uma coisa que tenha que ser definida de uma única maneira. E esse é um problema que é a questão da normatização dos diagnósticos e tipo, do acesso à saúde, que é tu tens que cumprir esta série de requisitos para teres acesso a isto. Pelo contrário, as pessoas tipo, sentem de forma diferente porque são pessoas diferentes. E a forma como também percepcionam o seu corpo e também a sua disforia é variável. Sim. Eu própria, até há uns anos, achava que era mesmo um requerimento, porque na minha cabeça, calma, se tu não sentes nenhum desconforto, então porquê é que queres fazer esta mudança, seja ela social? Mas depois eu fui pesquisar e vi, ok, há uma diferença e que não é um requisito, não é uma obrigatoriedade ter disforia de género para fazer esta transição. E depois também tudo tem a ver com a subtileza, não é? Como é que é a nossa tendência muito binária, não é? E é muito mais, como é que dizer, é preto no branco. Tem de ser assim. E o que nós estamos aqui é numa realidade que é da nuance. Foi preciso descolonizar para... Exato. É nuance, é da diversidade, totalmente, é da multiplicidade. E isso é que é o bonito, não é? Que é como é que eu me posso exprimir naquilo que eu sou, não é? Sim. E relacionado ou não com esta energia, que é uma energia muito potente, que é a energia da sexualidade, do afeto, do amor. Sim, completamente. Relativamente aos pronomes, que é um tema que tem estado em tendência, muitas vezes é ouvido falar que aquele ali identifica-se como mulher, mas eu vou-lhe tratar por ele porque ele parece um ele. Ou seja, usar o pronome certo é opcional? Mito ou verdade? Usar o pronome certo é uma coisa que deveria ser óbvia, na realidade, porque... É um respeito pelo outro. Tu podes pegar e tu até podes inverter a situação. Isto é uma coisa que eu faço algumas vezes, porque às vezes não tenho muita paciência para ter algumas conversas. Mas, por exemplo, se tu estiveres a falar com uma pessoa que lá está, que se diz que é masculina, que usa... Não diz que usa pronomes masculinos, mas lá está, tipo, exala uma masculinidade e tipo, diz que é homem e tal... Se tu te chamares pelo pronome feminino, a pessoa vai ficar completamente... Se até agir de experimentar. Vai completamente... não vou falar mais contigo, mas agora estás-me a tratar pelo feminino porquê? E tu vais perceber que, no fundo, a pessoa vai sentir também, tipo, isso. Desrespeitado. Vai sentir-se desrespeitado, ou seja, esse desrespeito dos pronomes não é só exclusivo a pessoas que sejam transgénero, que sejam pessoas não binárias, pessoas que utilizem outros pronomes. É uma questão também fluida, a pessoa vai crescendo e depois também, eu, falando da minha experiência subjetiva, já usei vários pronomes e é uma coisa que eu acho que é bastante interessante, como é que cada fase da tua vida está também tipo... Ou seja, tipo, a minha história foi muito importante e todos os momentos que eu vivi foram importantes e não é só porque há uns anos eu usava outra coisa que não estava assim tão certo. Não, eu estava certo naquela altura e foi bom, foi muito bonito, foi super importante para a minha construção identitária. Agora sinto-me assim, está a ser muito bonito, quem sabe daqui a uns meses, anos, o que seja, não é? Então, realmente a questão dos pronomes é uma coisa muito basilar
porque é a maneira como a pessoa quer ser tratada. Sim. E se tu tratares a pessoa de uma forma que ela não quer, estás a desrespeitá-la e isso aplica-se a qualquer pessoa, independentemente se seja uma pessoa cisgénero, transgénero, o que quer que seja. Se nós começarmos agora a chamar-nos uns aos outros pelos pronomes errados, ninguém vai falar com ninguém. Não, até mesmo se fores visitar eventualmente a tua avó, que é uma senhora formal, Sim. como é que quer ser tratada por senhora e não por tu, eventualmente. Como Sim. Enfim, lembrei-me disto. Isso depois também, Sim, mas, isso depois também lá está, liga-se muito com aquela questão que também tinhas falado há pouco, que é a língua portuguesa, não é? Se ela realmente está pronta ou se não está pronta para utilizar outros tipos de linguagem inclusiva. Por exemplo, o sistema ELU, Sim. que utiliza também formas diferentes lá está, de se referir às pessoas, os pronomes neutros também, não é? Sim. Como o inglês. Como o inglês também, sim. Não é? Há coisas neutras, nós não temos um neutro, não é? Sim, em português Sim, não. Todo sim, o objeto é masculino ou feminino. Exato, exato. Mesmo não sendo, não é? Sim. Sim. E há formas alternativas também ao sistema ELU que também podem ser mais aplicáveis para pessoas que ainda estejam num processo inicial, que não estejam tão receptivas, se calhar, à utilização desse sistema, que é anular os marcadores de género. Okay. Quando tu estás-te a referir às coisas, em vez de dizer que estás muito bonito ou que estás muito bonita, podes mesmo dizer, tipo... podes dizer que esta pessoa tipo, tem uma beleza muito grande e tu usas mais substantivos e não tanto adjetivos. Ok, tipo... por exemplo, quando estamos a referir a estudantes. Sim. Os estudantes, podemos dizer, eu vi isso tipo, numa... à comunidade Estudante. estudantil. Era essa palavra que eu estava à procura, sim. Podes dizer, tipo... Sim. Há uma série de formas de... E também pessoas que estão a estudar. Quando eu estive a escrever a minha tese, foi precisamente por aí, e foi muito difícil até para mim, ter que ingressar por essa via, porque estás a escrever um texto enorme e tu não podes, tipo, referir-te às pessoas nem pelo masculino nem pelo feminino. Tens que incluir, tipo, um grupo de participantes, por exemplo. Sim. Em vez de dizer dos participantes ou das participantes, que é uma coisa que também nós fazemos em Por acaso investigação. até fica um bocadinho mais... Fica. mais elegante o grupo de participantes. Fica, exato. Assim. E há sempre formas de... Sim. Nós temos é que, lá está, tipo, fazer algumas manobras. Claro. E nós temos que fazer alguma elástica. Eu gosto de dizer que nós estamos... Lá está, tipo, eu mesma também sou uma pessoa muito preguiçosa por vezes. Então, tipo, quando estou nesse exercício, tenho que sair da minha zona de conforto para começar a falar de uma maneira diferente. Porque nós já estamos tão habituados a falar de uma certa forma, porque é tão conveniente, que quando, de repente, agora nós nos vemos, tipo, diante de situações que nos fazem pensar de forma diferente, nós pensamos, fogo, tem bué preguiça, porque é que agora vou começar a falar desta forma? Mas estás a dizer uma coisa, agora vem-me à cabeça uma coisa. A linguagem está na base da nossa capacidade de pensar, ou seja, eu não consigo pensar se não tiver linguagem, não é? Exato. E por isso somos seres sociais, senão éramos... não éramos propriamente humanos, não é? Sem a relação com o outro faz-nos construir estes sistemas linguísticos que nos permitem pensar, não é? Sim. E eu penso com linguagem, não é? Sim. E por isso, como é que dizer, por exemplo, o português, a língua portuguesa, que é binária, claramente, não é? Contrariamente a outras, como já vimos, é evidente que isto vai criar um setting mental que quando eu penso, vou pensar de forma binária, como é que dizer? Porque não tenho outra forma, não há outra forma de expressar. Se não há uma forma de expressar linguisticamente, não existe. Exato. Não é? Porque nós só falamos das coisas que existem. Eu digo camisola, que é um conceito que eu tenho. Agora, como é que eu diria isso? Se ele não existe, não é? Sim. Sim. Isso depois também vem também ao encontro dessa questão, porque, por exemplo, até mesmo com pessoas com nomes, uma coisa que eu também muitas das vezes faço é nem sequer colocar tipo o determinante atrás do nome. Em vez de dizer o Pedro, digo só, olha, Pedro disse isto. E logo por aí também já está a anular um pouquinho a questão do marcador de género. Aquela questão eterna, não é? Tipo, do que é gramaticalmente correto ou incorreto, também é uma questão que é, lá está, fluida. Tipo, a nossa linguagem, a nossa língua portuguesa evoluiu imenso. Sim. É daí que vêm os processos fonológicos, é daí que vem a fonética. E agora nós temos que ser tão conservadores ao ponto de dizermos, não podemos fazer isto. Nós estamos a magoar, nós estamos a ir contra não sei o quê. Contra o quê? Depois contra o quê, não é? Nós estamos só tipo, a adaptar a linguagem aos tempos e ela vai, estamos. é como tudo, como é que dizer, agora conseguimos falar sobre esta maquinaria de computadores, etc. Não tínhamos, não havia vocabulário para isso. Exato. Por isso, obviamente, nós vamos ter que reestruturar a linguagem. Sim, faz parte. Temos que evoluir. Tal e qual. Sim. Então, era isso tudo que eu tinha para vos perguntar hoje. Perfeito. Tem mais alguma coisa a dizer? Bem, era só agradecer realmente o convite.
quando a Helena me fez este convite eu fiquei mesmo muito feliz porque para mim é sempre uma oportunidade para aprender. E quando eu venho a este tipo de coisas, não venho assim tão bem preparado, precisamente por causa disso. Porque eu prefiro preparar-me não do ponto de vista mais de ok, o que é que eu vou dizer com esta pergunta? Ou que inputs é que eu vou trazer? Não, pelo contrário, tipo, eu vou preparar-me mentalmente para a experiência. Sim. Então, qualquer coisa que surja, eu costumo sempre dizer que sim, porque é sempre uma oportunidade para aprender mais com outras pessoas e estou muito feliz também de partilhar esta conversa com a Margarida, que também é uma pessoa que, já que também me disse que eu mudei a sua vida, também a Margarida também mudou a minha vida para o melhor, muito melhor mesmo, ao nível também do teatro, com o Interdito e também ao nível mesmo da Faculdade de Psicologia. Acho que é uma pessoa que me continua a fazer querer aprender mais. E também agradecer também a toda a equipa que está aqui da Exec TV, que nos possibilitou este momento de conversa tão agradável. Sim. Sim, pode dizer. Eu deixo. queria agradecer, obviamente, o convite à Helena e aqui à Aurora, que sei que foi combinado. Eu não sou uma especialista nesta área, mas quis vir como alguém que pensa as coisas e que, sobretudo, tem trabalhado toda a vida na área da discriminação. E sei como é horrível a discriminação, ou seja, o que nós fazemos às pessoas, o que é que fazemos às pessoas que são, como é que dizer, alvo da discriminação, fazemos com que as pessoas se fechem, que se entristeçam, cultivamos problemas de doença mental, isolamento, enfim, doenças mentais e físicas, tudo resultado de um processo de discriminação, seja ele de idade, seja ele, enfim, de todos os ismos que nós sabemos. Por isso, como é que dizer, nós já temos esse conhecimento em relação às outras discriminações, não vamos discriminar mais. Por amor de Deus, como é que dizer? Basta, não é? Sim. A linha maravilhosa. Pronto. Basta. Por hoje é tudo. Muito obrigada por terem vindo e até à próxima. Até à próxima. Obrigada.